componentes. E agora tem se falado em uma criança a cada 54, ou seja, 2% das crianças. Já tem, de 2023, o CDC americano divulgou 1 para 36. Mas, gente, isso é coisa que está no papel, que está nos laudos. Será que está na vida real? Vamos lá. Por que eu disse que autismo tem cara? O que tem cara, esse quer dizer que tem critérios. Olha só. Explicando de maneira geral antes. Tudo em psiquiatria, a gente faz os diagnósticos sempre por causa de história e exame direto do paciente. O que a gente vê do paciente, o que a gente afere de história com a família, ou com o relatório pedagógico, ou com o teste neuropsicológico. Mas não é uma única consulta, não, né? Depende. A resposta é depende. E aí, vamos lá falar. É boa essa pergunta, depois vamos ver por que às vezes tem muitas consultas. Mas, explicando de maneira geral, geralmente a gente tem 5 critérios para seguir. O critério A e B, geralmente, são sintomas que a pessoa tem. Tá? Critério A e B. O critério C é o critério geralmente temporal. Quer dizer que isso tem que acontecer há tanto tempo, ou desde quando. O critério D é um critério de prejuízo. Para ser uma doença psiquiátrica, você tem que notar o nítido prejuízo nas funções daquela pessoa. E o critério E é um critério de exclusão. Eu tenho que excluir doenças físicas ou uso de substâncias. Então, aqui, no transtorno do espectro autista, é a mesma coisa. Tem os critérios A e B. A e B são os sintomas. O critério A tem 2 componentes. Por que tem 2 componentes? Por causa que juntou o Asperger e o autismo clássico. Então, tem deficiência persistente na comunicação verbal e não verbal, o apontar, o tocar, e tem prejuízo na interação social. E aí a gente tem problema de tradução, eu acredito que aqui, da deficiência persistente da comunicação e da interação social. Aí vamos pensar assim, uma criança com deficiência intelectual, que ela é ou muito dada e ela se coloca em risco porque ela vai com qualquer um que agrade ela, ou ela é muito brava e agressiva, porque quando ela recebe um não, ela reage com fúria, essa criança tem prejuízo da interação social. Mas ele é por causa de uma hipermodulação do afeto. No autismo, é geralmente por uma falta de afeto, pela rigidez afetiva. Você faz festa para aquela criança que tem autismo e ela não está interessada em você, ela não percebe qual é a tua emoção, não compartilha com você aquela emoção. Você dá uma repreensão, briga com ela e ela não está nem aí, parece que ela não entende. É nesse sentido que muita gente não olha. E o critério B é o padrão restritivo e repetitivo de comportamento, ou seja, são os comportamentos excêntricos, os comportamentos estranhos. E por que eu suspeito que tem tantos laudos de autismo? Porque muitos profissionais têm olhado só para o critério B. E aí tem aquela criança que tem traços de personalidade obsessivo-compulsiva, que ela quer tudo ajeitado, tudo alinhado, tudo arrumado. E em casa ele tem um parente, um pai, uma avó que é obsessivo-compulsivo, que tudo organizado, ele copia isso, traz para a escola e aí pode ganhar o laudo de autismo. Ou aquela criança que é muito tímida, não fala, tem fobia social, que é a timidez excessiva, extremamente acanhada, e aí pode ganhar um diagnóstico hoje em dia de autismo. Porque o pessoal não tem olhado que tem que triar de A até E. Tem que ter a ausência de comunicação e tem que ter a falta de interação social. O padrão excêntrico e comportamento repetitivo são variados. São crianças que podem não tolerar o barulho, são crianças que têm um gosto muito seletivo, só quer comer coisa crocante, não come pastoso, só come pastoso, não come crocante. Mas a criança pode ter todas essas manias, vamos dizer, todas essas excentricidades, mas se ela se comunicar e se ela é capaz de demonstrar o afeto de acordo com o que está acontecendo, ou seja, quando alguma coisa desagrada ela, ela mostra que fica brava, quando alguma coisa vai tudo bem, ela se mostra que está feliz e interage com as pessoas, emocionalmente, pronto, ela não contempla o critério A, não pode ser autismo. Ah, mas o que é então? Se for só um padrão de comportamento estranho, é uma excentricidade da pessoa. E o critério C, os sintomas têm que aparecer na primeira infância, geralmente antes dos 3 anos. Por que esse critério está aí? Por 3 coisas. Nós vamos ver à frente que tem 2 diagnósticos da neurologia que fazem diferencial com o autismo. Transtorno de Rett e transtorno desintegrativo da infância.
Nesses dois transtornos, a criança vinha desenvolvendo normal, ganhou habilidade linguística, ganhou habilidade motora, interagia bem socialmente, e essa criança começa a deteriorar motoramente e intelectualmente. Quer dizer, desintegrativo da infância. A criança tinha um desenvolvimento íntegro, mas começa a desintegrar. Transtorno de Rett. A criança vinha desenvolvendo bem e começa a ter convulsão, prejuízo motor, aparece a epilepsia, faz imagem cerebral e ela vai ter atrofia cerebral, vai ter problemas, essa criança vai ter um prognóstico muito ruim, diferente dos que têm diagnóstico psiquiátrico, que vai se fazer os exames complementares e vem tudo normal, tá certo? E aí a professora perguntou, vou chegar lá, o critério D, causa prejuízo nitidamente significativo, quer dizer, a pessoa é disfuncional. E aí eu quero fazer um alerta. A gente tem visto, quando abre a internet, a gente encontra alguns médicos, são cortados a própria carne, a gente encontra alguns psicólogos, alguns que são professores até, com mestrado, doutorado, pós-doutores, que se dizem autistas de diagnóstico tardio, e são excelentes oradores, excelentes comunicadores, e que transmitem uma mensagem com muita empatia, ou seja, eles sabem interagir socialmente, tem um canal do YouTube gigantesco, e não é surpresa nenhuma para mim, é que eu vou fuçar o Instagram desse elemento e já descubro que ele já vende um curso de formação ABA para terapeutas, ele vende um curso para mães de autista. O que é isso, gente? Existe uma estratégia. Primeiro, se o cara tem autismo, ele não tem como crescer um canal de YouTube, porque ele para ser autista tem que ter um prejuízo na comunicação e tem que ter um prejuízo na interação social. Você não consegue crescer um canal na internet se você não transmitir uma mensagem muito boa, muito interativa e com emoção. Tá certo? E é uma estratégia que é ensinada no marketing digital. O que é o marketing digital? O marketing que você faz na internet para vender coisas via internet. Então, o marqueteiro digital te fala, doutor, o senhor para vender o seu curso de terapia ABA, para o senhor vender o seu curso para mães, o senhor tem que tocar o coração das pessoas. O senhor tem que construir uma jornada do herói. E aí, como o cara não tem uma jornada do herói verdadeira, ele inventa uma. Ele vai lá e conta assim, eu fui uma criança muito tímida, tinha dificuldade na escola, não conseguia fazer amigos, tinha muita dificuldade para aprender, e não sabia o que era. Quando eu cheguei na faculdade de psicologia, que eu comecei a estudar os transtornos da infância, eu me identifiquei. Eu suspeitei que eu tivesse TEA, fui para um neurologista que fez o meu diagnóstico, e aí eu me debrucei a estudar sobre TEA, fiz infinitas terapias, e eu melhorei, e hoje sou um pós-doutor, com etc, etc. E ninguém melhor do que eu, psicólogo recém-formado, para te ensinar a conduzir seus pacientes. Ninguém melhor do que eu, mamãe de autista, para eu te ajudar na condução da educação do teu filho. Vocês acham que o psicólogo, a mãe, vai comprar o curso do doutor Aba lá, ou o meu, que vou chegar e dizer assim, eu sou médico, tenho formação de médico de família, de psiquiatra, eu trato TEA no consultório, eu montei aqui um curso muito bom que vai te ajudar, a mãe, a conduzir a educação do teu filho que tem autismo. É claro que vai comprar do cara que diz. Ele tem a autoridade de ser profissional, de ser doutor, e ele venceu a doença. Só que o autismo não se vence. Tem o Dr. Alan Francis, um psiquiatra americano, que participou de todas as edições do DSM, que é a classificação americana das doenças psiquiátricas. Ele diz exatamente assim no livro dele. Espectro autista serve para denominar uma condição estável e permanente. Ou seja, uma condição que tende a não piorar, a não melhorar e tende a se manter. Por que eu o trato, então? Eu trato para aliviar sintomas-alvo, para tornar mais fácil o convívio daquela pessoa com a família, com a comunidade, para capacitar ela para algum grau de dependência melhor. Mas eu não curo, é como a deficiência intelectual. A criança com deficiência intelectual geralmente teve uma infância muito difícil. Ou teve um parto difícil, ou a mãe teve infecção, ou teve a meningite, e a mãe vê ele com deficiência, a mãe faz de tudo para suprir as necessidades dele. Nisso da mãe fazer de tudo, ela não consegue estimular ele. E aí é comum a gente ter os relatos da PAI, que é uma escola que o foco não é alfabetizar, não é educar como aqui na escola convencional, e sim capacitar a pessoa para uma vida mais independente, que tem meninos que chegam com 12 anos de idade na PAI, primeira vez que chegam lá,
não comem com a mão, não usam o banheiro sozinhos, são extremamente dependentes. E a pai manda a mãe para casa, fica lá na pai, e depois a gente encontra esses meninos com 12 anos, retardo mental moderado, não conseguiram se alfabetizar, mas são a melhor renda de casa, porque a pai conseguiu deixar eles funcionalmente independentes, e hoje eles trabalham num hipermercado montando cesta básica. E eu, burro, pergunto, mas como se eles não sabem ler? Fácil, doutor, o mercado monta a foto dos produtos que tem que ter na cesta básica, eles pegam no estoque e montam as cestas perfeitamente, muito melhor que qualquer outro normal, mas que é meio vadio, que monta de qualquer jeito. Eles montam metodicamente. A mãe tem 2 filhos deficientes, tem 2 filhos pequenos, não pode trabalhar, recebia loas desses 2, o pai capina terreno, tomou as cachaças e volta sem dinheiro para casa. A renda melhor de casa é dos 2 deficientes intelectual. Curamos a deficiência intelectual deles? Não, mas conseguimos tornar eles mais funcionais. Consegue remover os critérios para a deficiência intelectual dele? Não. Assim também é o autismo. Então, esse critério de causar prejuízo significativo é o que me faz acreditar ou suspeitar que esses excelentes oradores e professores que se dizem autistas, eles construíram a jornada do herói falsa para vender os seus cursos. É batata. Toda vez que eu vejo um podcast e o cara tá lá falando que ele é autista de diagnóstico tardio, cedo ou tarde a gente vai chegar anúncio dele vendendo um curso sobre isso.